queria saber que tipo de resultado realmente esperado ali. É claro que com case ou não, mas o que a gente espera e para qual tipo de ticket que a gente está pensando quando a gente fala em ABM, sabe? A gente está pensando em trazer qual o volume ali de vendas de ARR, de MRR, de repente. Qual o resultado esperado, né, com esse tipo de ação? Então, eu vou pegar esse gancho aqui para falar que é importante olhar sim para a receita, porque no fim vai ter um investimento maior, seja em profissionais, seja em ações, quando a gente tem a ABM como metodologia. Então, precisa estar atento à receita sim. Isso também varia do contexto da empresa, né? Varia do contexto, inclusive, da construção do pipeline dentro da empresa. Também precisa ter um pipeline de vendas, integrado a vendas normal, como as outras metodologias. E aqui, antes de responder a questão do Marcelo sobre resultados, sobre o que a gente precisa olhar, é lembrar que o ABM não é uma grande magia. O ABM é uma estratégia de geração de demanda irmãzinha do inbound, do outbound, do customer marketing, tá, gente? A gente precisa humanizar o ABM, vamos dizer assim. Então, ele vai precisar de um pipe também, ele vai precisar que a gente olhe para todas as etapas de conscientização, nutrição, educação, às vezes muito antes, né, dependendo de como tá esses clientes, essas empresas que você quer ter como nova carteira ou que você quer sustentar na sua base, tá? Porque o ABM também atua com sustentação, dependendo dos contextos. E tendo esse pipe, tem situações em que a gente trabalha pipeline específico do ABM até a gente ter um engajamento, que é uma das nossas métricas aí de sucesso, que é ter o engajamento dos leads dentro daquela conta mais do que um lead, no caso do ABM, porque a gente não vai estar olhando para um lead específico, a gente vai estar olhando para o Power Map, o mapa de influenciadores, o organograma atualizado daquela conta interagindo conosco. E aí depois nós vamos passar para o pipeline de vendas, com SQL e SQA normal. Então, vai ter suas diferenciações, mas vamos trazer o ABM para a realidade na qual ele é mais uma metodologia de geração de demanda, precisa ter essa organização. E não é uma organização abstrata, tá? De forma muito simplificada, se eu olho para um lead no inbound, no ABM eu olho para o Power Map inteiro, e eu preciso ter o engajamento dessas pessoas, a influência sobre essas pessoas, tê-los como defensoras da minha marca internamente, para que eu tenha sucesso. Então, isso é um indicador de sucesso, sim. Claro que a gente pensa no fechamento. O maior indicador de sucesso na ABM, gente, igual todas as outras, o contrato assinado, o fechamento e aquilo ter virado MRR, ARR na nossa vida. Mas no ABM a gente olha muito para os relacionamentos. Estou ansiosa para saber a opinião, a gente já conversou antes, mas para saber a opinião da Angelita a respeito da construção de relacionamentos dentro do ABM, porque isso é de extrema importância. As ações são maiores, tem um custo maior muitas vezes, às vezes não, às vezes a gente consegue fazer viradas com ações mais digitais, de engajamento mais digital, e a gente não descarta as ações de engajamento digital de forma alguma. Eu aconselho as pessoas sempre a pensarem da seguinte maneira: começou ações digitais, você precisa conectá-las com continuidade. Então, tive boas conversões, tive boas inscrições nos meus eventos, nos meus materiais ricos. Vamos tentar levar isso para uma reunião ou para outro. Ainda não é o momento da reunião, porque no ABM precisa ter muito esse cuidado de chamar para uma reunião e gastar essa bala, sendo que você ainda pode nutrir um pouco mais e ter a influência sobre o time daquele decisor, vamos supor. Então, sempre tenta conectar uma ação a outra e ter vários touches preparados para que você não fique desassistido sem ações. E isso é uma coisa dentro da ABM que a gente precisa ficar muito atento. Ter volume de ações e ter a consistência nessas ações. Elas precisam estar sempre rodando. Eu sempre falo que receita previsível fala de um tanto de 5 a 6 follow-ups. No ABM a gente vai dobrar em 50%, eu vou fazer muitos follow-ups. Sim, a gente vai ficar fazendo muito tempo de acompanhamento dessa conta. E só vai descartar ela, só vai botar ela para rollout quando tiver um lost muito significativo. Aí eu fechei com a concorrente por XYZ. No ABM, os losts de o cliente não me atendeu mais. Isso não existe, galera. Isso não funciona. Isso não é lost dentro de uma operação, numa estratégia de geração de demanda, que tem como premissa o volume, a consistência e aperfeiçoamento de relacionamentos. Tá? Então,
eu coloco como resultado, sucesso, a geração de bons relacionamentos com decisores e também com influenciadores. No ABM, eu gosto muito de olhar para a opinião das médias lideranças. A gente precisa dar atenção para as médias lideranças nos nossos programas. E o quanto a gente está tendo de engajamento nas nossas ações. Sejam elas cadências e e-mail marketing, materiais ricos, eventos personalizados, reuniões que a gente já está conseguindo fazer para explicar a diferenciação das nossas ofertas para as médias lideranças, para as altas lideranças. Então, aqui a gente não vai olhar só para os pontos digitais, a gente vai olhar principalmente para os pontos relacionais e o quanto isso está impactando na opinião de quem vai assinar. Posso trazer meu ponto aqui, Marcelo? Claro. Eu queria complementar o que a Marina trouxe, que eu estou super alinhada, tá, Marina? Acho que trazendo também bastante uma visão de vendas, assim, que é muito do meu contexto dentro do ABM, quando a gente fala, né, de criar esse relacionamento com as pessoas, do volume, da consistência e tudo mais, hoje em dia, né, o que a gente faz no modo tradicional a gente realmente trata o lead, né, de uma forma muito banal, né? Não deu, perdeu, tchau, assim, o que é muito ruim, porque a gente teve um trabalho para chegar até esse lead, esse contato, né? E no ABM, como bem colocado pela Marina, a gente não descarta dessa forma. E aí, uma das estratégias que eu gosto de trazer sobre a ABM, que é o seguinte: em geral, em vendas, a pessoa é sempre muito cobrada para falar como decisor. O decisor não é aquela pessoa fácil de falar, assim, para a gente ficar bem alinhado. Ele não é fácil, ele não responde qualquer pessoa, ele tem uma agenda extremamente complicada. Então, como que no ABM a gente trata isso, né? A gente fala do bottom-up e do top-down. Então, sim, eu preciso trabalhar o tomador de decisão, e aí eu vou ter que bolar uma estratégia para como que eu vou me relacionar com esse tomador de decisão. Então, imagina uma play dentro do meu ABM, que eu vou organizar um evento, uma play de evento. E uma das atividades ali é convidar o diretor, por exemplo, que é um tomador de decisão para mim. Se eu pedir para o meu especialista de ABM, ou para um BDR, ou para um vendedor convidar esse diretor, ou esse C-level, a chance de eu ter uma resposta é baixa. Mas, se eu pedir para um diretor, para uma pessoa que está no mesmo nível hierárquico fazer esse convite, a chance de eu ter uma resposta é muito maior. Então, tudo isso a gente nivela dentro da estratégia do ABM. E aí, diferente do que todo mundo pensa, né? Tem que falar só com o tomador de decisão. Não. O tomador de decisão realmente é a pessoa que precisa estar envolvida no meu processo. Mas, geralmente, essa é a pessoa mais difícil para eu conseguir abrir uma porta, né? Então, dentro do ABM, eu vou trabalhar esse bottom-up, que são os influenciadores do meu processo de decisão. Isso tudo vai estar mapeado nas minhas personas ali. E essa pessoa influenciadora, ela é mais acessível, é mais fácil de eu conseguir uma conversa com ela. Então, isso também tem que estar mapeado. E ela, em geral, vai responder o meu especialista de ABM, vai responder o meu vendedor, o meu BDR. Então, pode funcionar de uma forma melhor. Então, como foi bem colocado ali pela Marina, é uma estratégia que ela não é uma coisa de outro mundo, ela só precisa ser muito bem organizada, porque aqui a gente está falando de não trabalhar só um contato, a gente está falando de vários contatos mapeados dentro de uma conta, com dores diferentes, na qual eu vou fazer um conteúdo específico, uma mensagem específica para cada uma dessas personas. Então, acho que aí o complemento que eu queria trazer para tudo que a Marina trouxe.